Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui agora já organizando a nossa live de agora à noite e essa live vai ser com um cara fantástico, meu coordenador, meu amigo, meu irmão, Clérison. Muito bacana, porque Clérison é um profissional, é um ser humano que tem muito a acrescentar na vida de todos nós, tá? Então, alguns minutinhos e a gente está chamando ele aqui. Começou agora, na verdade, né? Vou estar chamando ele já já para cá. É o tempo da música tocar, duas musiquinhas tocarem e a gente vai chamando as pessoas para que a gente possa, mais do que nunca, conversar sobre autoconhecimento com, para mim, talvez um dos maiores especialistas sobre autoconhecimento que eu já pude conhecer e que eu tenho o prazer de... O pessoal começa a entrar. Oi, Rô! Vamos estar hoje aqui com Clérison Torres, coordenador, meu irmão, meu orientador. Então, a galera está começando a ficar devagarzinho aí na nossa live. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre autoconhecimento em momentos de crise com esse cara que, para mim, é a maior referência que eu tenho dentro de sala de aula, uma das maiores referências que eu tenho fora de sala de aula, um dos caras que mais milita sobre o assunto autoconhecimento, um dos caras que mais entende sobre o assunto autoconhecimento e fala com propriedade, que, além de estudar a parte teórica, é um dos maiores praticantes desse assunto. Clérison Torres é psicólogo, é coordenador de curso de psicologia, foi orientador, é mestre em psicologia, não é não, Clérison? E é um cara que tem muito e que hoje vai estar com a gente, compartilhar conhecimento, trazendo para a gente a visão da importância do momentos de crise. E eu vou estar aqui, como sempre, buscando contrapontos, buscando polemizar, buscando trazer perguntas, buscando interagir com você que estão aí do outro lado, que a gente possa agregar cada vez mais nesse processo com o Clérison e que o Clérison também possa cada vez mais despejar conhecimento. Uma vez eu ouvi que quanto mais a gente exige do professor, mais ele dá para a gente de informação. Então, é o momento da gente exigir desse cara, porque esse cara é, assim, volto a dizer, eu sou fã dele, sou suspeito para falar, tá? Então, assim, a partir de agora, a gente vai começar a nossa live com o Clérison. Clérison, queria que você se apresentasse, enquanto você se apresenta um pouco mais, né, porque eu já falei bastante de você, mas talvez esteja faltando alguma coisa. Eu vou continuar mandando convites e informando para o pessoal que a nossa live já começou, mas eu estou aqui contigo, tá bom? Olha aí, ó, esse cara doa a alma dele. Olha só, já começaram os comentários do nosso amigo e irmão Clérison aí, e ele vai hoje doar a alma mais uma vez para que a gente possa alinhar também os nossos conceitos sobre autoconhecimento, porque eu sei que muitas pessoas confundem e a gente vai começar a alinhar isso também um pouquinho, não é não, Clérison? Com certeza, Sandro. Mas me permita só uma questão técnica, é porque está interrompendo bastante a sua fala. Você me escuta bem, não? Perfeito, te escuto perfeitamente. Perfeitamente? Então, Perfeitamente. pronto. Então, se nem algum. É porque eu que está cortando um pouquinho a sua fala, tá até meio nublado a sua fisionomia, no caso. Sério? Querido, Mas,
Você está perfeito para mim aqui. Então, perfeito. Então, já que também nenhum ouvinte em particular suscitou nada, talvez seja a minha internet, não sei. Mas, querido, eu consegui ouvir um pouco do que você falaste, e com certeza você é suspeito também para falar um pouquinho, né? Mas a minha gratidão também à sua pessoa pelo convite de aqui estar e pela oportunidade, né, nossa e dos ouvintes, da gente dialogar sobre um tema que parece nos ser algo do humano. Ó, a imagem agora só melhorou. Agora tá, pô, agora estou lhe ouvindo bem mesmo agora. Ótimo. Só vou aumentar um pouquinho. Sobre um tema que parece-nos que a humanidade, nós não focamos tanto. E que momentos como esses, momentos de crise, momentos que convidam a mudança comportamental no nosso cotidiano, esses momentos em particular, inevitavelmente, eles nos convidam a se dar conta do nosso grau de, digamos assim, de liberdade para lidar com a situação. Porque parece-me que o autoconhecimento é o que nos oportuniza, de fato, essa liberdade. Muitos entendem que liberdade se alcança com as escolhas humanas. Eu entendo que as escolhas humanas, a gente pratica a liberdade. Talvez você já tenha ouvido de mim também, em sala de aula, no curso de psicologia, suscitar que eu posso dizer que eu sou livre para me relacionar com você ou não, e até, às vezes, brigar e sair do país só para não ter a oportunidade de lhe ver. Mas 3 anos ou mais depois, quando eu lhe encontro, e talvez você ainda não me viu na calçada, na orla marítima, é capaz de, ao lhe ver, eu mudar de calçada. Então, que danada de liberdade é essa? Que 3 anos ou mais, eu ainda sou escravo de uma memória psicológica. Então, parece-me que uma coisa é o livre-arbítrio e outra coisa é a liberdade. A liberdade se faz através do autoconhecimento, que esse sim nos liberta. E aí, bom, de antemão, mais uma vez lhe agradecer, mais uma vez agradecer a presença daqui dos ouvintes. Já estou vendo aqui um grupo de pessoas, até estudantes, pacientes e outros, no caso. Em suma, os ex-pacientes. A oportunidade de aqui a gente dialogar um pouco sobre esse tema que nos parece, Sandro, ser inevitável. E, aliás, você está com um livro, né, também para publicar nessa pegada do autoconhecimento. Isso, tenho melhorado, né, com a tua ajuda, inclusive. Só uma pergunta, você levantou a questão do livre-arbítrio, Clérison, e eu acho que é bacana a gente definir, porque você falou sobre liberdade e livre-arbítrio, né? E as pessoas julgam que têm livre-arbítrio, mas muitas vezes estão tão condicionadas que não exercem esse livre-arbítrio, né? Pois é, rapaz. Exatamente que é a questão da gente, quando você fala condicionadas, pressupõe que a gente já está num piloto automático e, por conseguinte, estamos agindo de forma já inconsciente, né? Exato. Às vezes com certo nível de competência, mas porém inconsciente. Não obstante, quando essa competência já não dá mais conta, né? Ou seja, e as crises são esses momentos, né? Crise que pressupõe momentos de mudança, momentos de decisão, pressupõe, na verdade, mudanças súbitas, né? Que nos convida a uma revisão. E é nesse momento que a gente se dá conta de uma certa incompetência para estar conosco mesmos, uma certa incompetência para lidar com o outro, uma certa incompetência para lidar com certos contextos existenciais, como é o caso atual, né? A gente, como eu dizia recentemente, não é a crise, digamos assim, esse momento existencial de distanciamento predominante da humanidade, né, que, em particular, pressupõe que nós, digamos assim, que nos deixa compulsivos, né, em termos de alimentação. É o momento que revela em nós a nossa própria compulsão, né, a nossa própria ansiedade exacerbada diante de um contexto, isso é natural, diante do novo, uma forma de a gente tentar se defender, mas essa ansiedade exagerada, obviamente, ela precisa de ser dado conta, ou seja, darmos mais atenção em particular. Então, nesse sentido que quem não se integra à força, já diz um ditado, né, termina se entregando à força. Então, muito importa, em particular, a gente compreender as forças que a vida, né,
as forças familiares nesse momento existencial que estão dando, as forças, na verdade, diante do contexto de acolher os nossos idosos, as forças que são imperativas entre amigos e parentes, ou pessoas que talvez a gente se relaciona, alguém que a gente corta o cabelo, a gente, que a gente faz alguma compra em determinado lugar que está demandando da nossa ajuda, esteja nesse senso de solidariedade. Ou seja, a gente vive com forças internas e externas. E muito importa a gente ter a oportunidade de se apropriar melhor disso. Sandro, só para a gente não perder de vista o nosso tema, que você nos convidou, que é autoconhecimento em momentos de crise. Tá? Então, acho que eu já suscitei, me permita desdobrar brevemente um pouquinho sobre isso, e aí a gente abrir também a palavra aos ouvintes para dialogarmos em conjunto. Tá? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de pontuar, reiterar essa questão da crise como literalmente um momento de decisão. Tá? Crise é sempre um pico ou um processo, né? E que, em particular, a gente foi retirado da nossa zona de conforto. Algo novo que está acontecendo, é algo inusitado, e, inevitavelmente, como a gente tem uma compreensão de evolução, né? De aperfeiçoamento, aprimoramento, assim a gente prefere, então a gente pode dizer que crise também é uma mudança súbita, né? Ou uma possibilidade de mudança súbita, ou, inevitavelmente, toda crise na evolução da espécie humana, na evolução humana, sempre convidou a mais do que uma mudança, a uma transformação. A gente não muda de lugar apenas, verdadeiramente, não é um caso de uma reforma qualquer, de uma mudança qualquer, de uma transformação. Então, sem dúvida, como algumas pessoas falam nas lives, eu tenho visto, é um fato. Depois desse momento, durante esse momento e o posterior, a gente não vai ser as mesmas pessoas, os mesmos contextos, os mesmos ambientes. Haverá inevitavelmente mudanças, está já a haver mudanças significativas na forma de trabalhar, o uso mais consciente das mídias sociais, o que falar em particular e usar as mídias sociais de forma mais, como diz, coerente, né? Com maior discernimento, com maior razão de ser, e não para coisas quaisquer, ou às vezes mudanas. Ou seja, há um conjunto de coisas, novos hábitos estão sendo convidados, né? Adaptações em relação ao uso, na verdade, do trabalho em home office, né? O convite para a gente aprender mais ser disciplinado, ter mais autocontrole emocional, ser mais disciplinado, criando rotinas mais inteligentes, rotinas que atendam o lado não só pessoal, profissional, mas também a dimensão espiritual, em reflexão a senso de sentido de vida, um convite, um acolhimento aos nossos pais, aos nossos idosos, que pressupõe, na verdade, ou deveria ao menos sempre pressupor mais sabedoria, afinal é mais experiência, um acolhimento mais das nossas crianças, ou seja, é um conjunto de coisas que não dá para listar, porque cada ser humano é um ser humano e, por conseguinte, tem suas possibilidades diversas de aprendizado. Então, inevitavelmente, o momento de crise é um convite, literalmente, como a palavra crise também quer dizer ação ou faculdade de discernir, né? Ou seja, de distinguir em particular. E isso é característica da inteligência, né? A inteligência vem de inteligere, escolher entre coisas. Então, ser inteligente pressupõe, já dizia Piaget, se organizar, se adaptar. Já dizia o outro, Howard Gardner, que é a capacidade nossa de resolver problemas e criar produtos socialmente úteis. Em outras palavras, inteligência é autopercepção, é a adaptação para que a gente possa ser criativo, ou seja, inovar diante desse momento, né, de mudança súbita. Ora, então, desdobrado um pouquinho sobre o que é uma crise, e a crise, então, é um convite, na verdade, ao novo, ao inusitado, digamos assim, a gente também deve entender que isso se faz plenamente, a palavra é essa mesmo, plenamente, através do autoconhecimento. Perfeito. Ora, devemos entender que nós, humanidade, e essa é outra questão, né? Há mais de 25 anos a gente trabalha sobre autoconhecimento, mas pode observar que nos últimos anos, ou nos poucos últimos anos, é que começa a se falar mais de autoconhecimento. Mas autoconhecimento é algo da humanidade, não é à toa que se resgata sempre, né, o oráculo de Delfos, no que se refere ao conhece a ti mesmo. Ora, e autoconhecimento, mas na nossa sociedade ocidental não se focou tanto. O foco sempre foi no conhecimento, na construção de saberes. Por quê? Porque isso nos dá poder. Ora, é claro que o poder importa para que a gente tenha
e obtenha tudo aquilo que assim a gente necessita. Não só a gente, como a nossa comunidade. Ter uma empresa e ofertar emprego para outras pessoas, possibilidades de construções cognitivas, possibilidades de crescimento da própria economia dessas outras pessoas. Isso é importante. Agora, fazer isso com sabedoria já é outra coisa. Entende? Perfeito. Então, ou seja, o conhecimento é importante, mas inevitável. Por quê? Porque nos tira da ignorância. Observe hoje, a gente é ignorante de uma vacina para lidar com o coronavírus. Né? Perfeito. Mas logo, logo a gente vai dar conta disso. Então, ou seja, a ciência é fundamental, tá? Acima da tecnologia, porque afinal é a ciência que constrói a tecnologia. Então, a ciência está muito explícito aí o quão importante ela é. Isso tira-nos da ignorância. Então, vem o conhecimento. Mas nas nossas relações, inevitavelmente, né, nas nossas aquisições, a gente precisa se apropriar do autoconhecimento, ou seja, valorizar o autoconhecimento, que é isso que agora, que o momento de crise, ou mais um momento de crise, como sempre a gente teve, momentos de estados de morte, né, de perdas, né, de desastres, mas a gente está aumentando cada vez mais isso nos últimos anos. Né? Há aqueles, né, os espiritualistas entendem esse olhar como uma mudança de plano, né, um revigorar, na verdade, uma pegada de sair de um plano da verdade para um plano da consciência, ou seja, um plano mais da verdade que onde a gente não pode viver de um tipo de liderança aprisionada ainda na tirania, a gente ainda vê países assim, poucos, mas há, ou a liderança com uma banda de maioria de conchavos, né, de alianças, e carecendo de uma liderança de sabedoria, que é aquela liderança solidária, servidora, onde eu vou lá em determinado lugar, dou a minha contribuição, sem esperar algo em troca, ainda que toda experiência sempre é contributiva de aprendizado. Então, ou seja, o autoconhecimento parece-nos, de fato, como o único conhecimento que o ser humano não pode, não deve, nem necessita desprezar. Ou seja, a possibilidade de se ver, se enxergar, de se notar. Bom, então, agora se foca muito, porque, como falava, o conhecimento prima pelo saber. O autoconhecimento é o sentir. E é claro que, nessa pegada, eu vendemos só mais 5 minutos para a gente compreender melhor agora o que é, de fato, o que é autoconhecimento e o que não é autoconhecimento. Né? Isso dá uma palestra, isso dá, na verdade, um seminário de diálogo. Mas o que é que acontece? Conhecimento, autoconhecimento, ele é processo. Então, ou seja, enquanto o conhecimento busca o saber, por conseguinte, a realização humana através do poder, o autoconhecimento, ele prima pelo sentir e, por conseguinte, pela plenitude, ou seja, a autorrealização. Diante do momento de crise, se eu me amedronto, observe a temática hoje, a gente tem medo da morte, a gente abre a mídia falando de morte, número de mortes, essas coisas todas. Então, a gente sabe que vai morrer, pelo menos, o nosso corpo físico, a depender das crenças de cada um. Mas o fato é, o tema morte está em jogo, então, inevitavelmente, a gente é convidado a essa reflexão. Isso nos promove a adentrar nos nossos abismos interiores. E se eu adentrar nesses abismos com atenção, entende? Sendo a consciência que o observa, e não me fundindo ou acreditando nos seus pensamentos e as emoções, aí, então, realmente, eu sou levado pelo condicionamento, pelos meus complexos, e aí eu me apavoro. Ora, então eu preciso ser a consciência capaz de discernir esse momento, de perceber o que eu estou experimentando, e não me identificar com aquilo que penso ou com aquilo que emociono, no caso. Então, eu não estou a depressão, eu estou com depressão, eu não estou ansiedade, eu estou, nesse momento, muito ansioso. Eu não estou medroso, eu estou com medo em particular. Então, ou seja, eu tenho que aprender, e o autoconhecimento nos favorece isso, porque autoconhecimento é uma questão de consciência. E consciência, como você bem falava, é sair desse piloto automático. Consciência pressupõe pensar com inteligência, pressupõe a capacidade de direcionar meus pensamentos, as minhas imaginações. Então, é a capacidade de discernir. Então, eu devo aprender a, literalmente, ser a consciência que nota o que eu estou experimentando, entende? E pode observar que o corpo, inevitavelmente, nos convida a essa autorregulação. Né? Quando a gente observa cada parte do corpo, e vai apenas observando uma perna, a outra, um braço, outra, a respiração, o próprio corpo se equilibra, né? Ele automaticamente se regula só pelo estado de uso da atenção. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de processo,
Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de 3 aspectos, e 2 são primordiais: a autopercepção ou autoobservação, e, em segundo, a autointegração, que pressupõe a aceitação. Só que quando a gente vai para o primeiro, que é a autoobservação, inevitavelmente a gente busca análise. Aí entra a análise, que é, claro, eu vou pensar sobre o assunto. É claro que a análise não é necessariamente um problema, mas se eu ainda experimento uma sensação que às vezes até é desagradável, os ciúmes, a irritabilidade, o medo, eu preciso compreender esse fenômeno que se reflete dentro de mim. Esse fenômeno que se reflete não as palavras. Elas me ajudam a uma certa compreensão, mas tem hora que eu tenho... Se eu quero adentrar no estado de me libertar pela compreensão, eu preciso da atenção plena, ou da vigilância constante àquilo. Eu preciso, na verdade, trair essa natureza que quer me dominar, e eu preciso ser a consciência que observa essa natureza e não se identifica com ela. Então, às vezes, eu tenho que matar um pouco o pensador, porque, como a gente sabe, você é terapeuta, às vezes o cliente chega no consultório já com todo o diagnóstico. Não é ele saber, entende? Com todas as análises, quando ele age assim, ele faz isso, que dar conta, digamos assim, da sua capacidade de se libertar daquele fenômeno, entende? Das suas idiosincrasias, das suas angústias específicas. Mas é justamente a capacidade dele de observar, de dar mais atenção, de se integrar, de se conectar, que ele pode sim ter novos insights. Então, o autoconhecimento, de fato, é pensar sem pensamento. Agora eu vou provocar. Vamos lá. Autoconhecimento, de fato, é mindfulness. É mente ampla, é mente aberta. Autoconhecimento, de fato, não tem nada a ver com análise. Autoconhecimento é um estado de profunda reflexão. Autoconhecimento é a vida se refletindo e nós, por conseguinte, se integrando com ela. Porque uma coisa é o espelho que reflete. Outra coisa é eu que... Ele não me disse se eu estou feio ou bonito. O espelho não disse se eu estou gordo ou assim ou assado. Ele só me reflete. Eu que analiso que estou assim ou assado, entende? Através dos meus condicionamentos, dos meus valores, minhas crenças, minhas expectativas, anseios e assim vai. Mas a vida apenas reflete. Não é você que me irrita, é você que revela que eu sou irritadiço. Na medida que a vida se reflete em mim, através daquilo que eu analiso como irritadiço, eu preciso dar mais atenção a esse suposto irritadiço. Eu preciso aprofundar. É aí que a gente não vai. Porque a gente prefere ignorar, rejeitar, não observar, fugir e diversos escapismos. É mais fácil brigar, é mais fácil culpabilizar, é mais fácil racionalizar em termos psicológicos, é mais fácil projetar algo no outro do que eu me permitir a me integrar com aquilo que eu estou experimentando. Clérison, então, autoconhecimento não é autorrotular em hipótese alguma. Autorrotular inclui um nível mental onde você rotula algo, e autorrotular não ajuda a autodesenvolver ou a autotransformar. Ajuda, sim, a criar complexos que vão ser fortalecidos a partir do momento em que você vai repetidamente dizendo para você ou se rotulando o tempo todo. Autoconhecimento não tem nada a ver com autorrotular, não é isso, Clérison? Só para a gente pontuar. Se você fosse uma mulher, eu diria assim: quando você casou comigo, você sabia como era, agora você se vire. Então, ou seja, não é esse rótulo que eu sou assim, olha, comigo assim eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Não é esses rótulos, de fato, porque eles indicam inflexibilidade psicológica. E inflexibilidade pressupõe sofrimento. E sofrimento se opõe, parece-nos, ao que é a dor. A dor é um momento de crise. As crises da vida são convites da vida, em particular, ao crescimento, à virtuosidade. Então, essas vicissitudes são convites para que a gente expresse virtudes. Ou seja, e não existe virtude se não houver o vício. Se não houver o vício, perdão. Não existe uma qualidade se a gente não se dar conta daquilo que é mais primitivo dessa qualidade. Então, a gente só alcança o bem se compreender em si o mal. Perfeito. Então, o processo da transformação é literalmente a concepção da teoria paradoxal da mudança, pois a mudança não está no que eu quero ser, tá vendo? Com a minha análise que eu almejo, mas eu aceitando, reconhecendo o momento que agora eu sou. Então, se eu quero ser calmo, que eu compreenda aquilo que ainda sou a impaciência. Não tem problema eu querer ser algo, almejar algo, ambicionar algo, não tem problema nesse sentido.
Basta eu ter esperança. E o que é isso? Esperançar. Ou seja, basta eu criar possibilidades, caminhos, rotas para que isso alcance. Então, é um processo, tá vendo? Ora, então, não existe, não existe como viver sem dor. A dor, até há quem diga, e assim também percebo, é como se fosse a justificativa da vida. Entende? Se eu crio ações, eu recebo as reações. Entende? É inevitável. A minha forma de pensar gera consequências. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. É claro, eu penso e não pensava na assombração. Logo, eu estou pensando na assombração. Exato, então, eu me claro. afinizo com esse percepto, esse campo perceptual. Então, aquilo que eu resisto, já dizia Freud, Jung, aliás, persiste. Né? Aquilo que eu reprimo, inevitavelmente retorna em forma de sintoma, dizia Freud. Experiência não compreendida, há de ser uma experiência repetida em particular. E às vezes a gente vive esse loop, né? Esse ciclo, na verdade, padrão no caso. Então, essa capacidade de reconfigurar a minha forma de perceber o mundo, essa capacidade de eu mapear os estados do corpo e das emoções e transformá-los em sentimentos, essa capacidade de flexibilizar os pensamentos, se faz através da autoobservação. E isso se dá através da atenção. Seja a atenção focada, chamada vigilância constante, ou concentração, seja a atenção, na verdade, plena, chamada hoje de mindfulness ou meditação em PC. Então, ou seja, esses estados são forças mentais. É porque hoje se fala meditação como se fosse uma técnica. Exato. Mas não deixa de ser, mas ela é mais do que isso. É um estado da mente, é um estado de ser humano, e de refletir, de concentrar, de meditar, de contemplar. Então, nós, nesses momentos de crise, nós somos convidados a ir além da análise. Ainda que ela, análise dos fatos, elimine a confusão, como diz o autor, né, o Jair Tessler, mas o fato é a reflexão, a concentração, a meditação, a vibração, a percepção, a contemplação, a exaltação, são forças mentais humanas que nos oportunizam, né, alavancar, dar saltos, no caso, entende? E essas são verdadeiramente, digamos assim, ferramentas para que a gente possa se autoconhecer. Perfeito, perfeito. Quando você falou da luz e da sombra, né, Jung traz isso no livro vermelho muito colocado. Ele fala que Deus, ele não está nas polaridades, Deus está no todo. Né? Deus está na escuridão e na luz. Mas o que acontece? Ele traz aquilo para que você entenda o caminho para onde você tem que seguir. Né? E é bem interessante quando você traz isso, porque o autoconhecimento, de fato, é o caminho que nos vai levar de volta para esse centro. Né? E lá no começo da tua fala, Clérison, você trouxe a questão do adquirir conhecimento e do intelectualizar-se. Né? E muitas vezes as pessoas se intelectualizam, leem, mas não trazem aquilo para a prática ou para o seu sentir. Né? Que é a chave da presença está no sentir, não está no pensar. Eu costumo dizer que o pensar, ele joga a gente para onde ele quiser. Ele joga para o futuro, ele joga para o passado, ele desloca. Mas o sentir, ele está só aqui o tempo todo. Né? Você pode ter um pensamento futuro e esse pensamento futuro te fazer sofrer no presente. Você pode ter um pensamento no passado e esse pensamento passado te fazer sofrer no presente, porque você não sofre no futuro e você não sofre no passado. Você sofre por rememoração e por antecipação, mas é sempre no presente. E aí que entra a importância de desenvolver essas forças mentais, essas 7 forças mentais que são fundamentais para nos levar nesse processo de nos tornarmos até meta-humanos, né? Acima do humano que somos. Né? E isso é bacana, porque esse momento de crise que estamos vivendo, o ideograma chinês para crise é o mesmo que é para oportunidade, né? Então, é uma oportunidade fantástica de entrarmos em contato com nós mesmos. A grande questão é, temos medo de quem somos? Por não termos esse contato? O que você acha disso, Clérison? Sem dúvida, né? Às vezes o medo, como se diz, o medo é um estado emocional com valência dita negativa, mas ele tem sua razão de ser, porque ele de forma moderada nos promove a prudência. Excessivamente é que nos sabota, né? Porque o medo sabota a nossa possibilidade de crescer.
E é por isso que se diz que o excesso de medo leva ao suicídio, né? Porque o indivíduo termina deixando de viver, seja no concreto, né, de tirar a própria vida física, seja no que se refere aos autossabotamentos constantes, em particular, pela dificuldade, né, de encarar as suas próprias prisões psíquicas, seus complexos. Se autoconhecer, Sandro, realmente é desagradável, porque é um convite, olha bem esse momento. Para quem não foi desagradável essa mudança? Foi, é claro. Né? Quem saiu, por exemplo, que trabalhava presencial, foi para o home office, se viu trabalhando, às vezes, exageradamente. Né? E aí teve que aprender também, se adaptar, se organizar, para não ficar trabalhando 16 horas, quando antes trabalhava 8 por dia. Agora estava trabalhando 16 ou mais. Entende? E aí leva à exaustão. Outros, no caso, se deparou justamente que não queria estar em casa, não queria estar em relação com certas pessoas, às vezes familiares, né? E às vezes buscava sempre estar na rua, se distraindo, né? Ou se divertindo, como uma forma, às vezes, de fuga. E é uma oportunidade daquelas ditas pessoas do nosso lar, que às vezes a gente não, né? Ficam algumas coisas não resolvidas, inacabadas, de um diálogo, de uma briga, de uma discussão. É uma oportunidade agora de estar em casa, tá vendo? Né? Poucas portas, poucas paredes, e ali, né, a proximidade favorecer ao encontro. Uma revisão da nossa educação, uma revisão até, por exemplo, eu tenho visto, né, às vezes de pais até suscitarem meninos, suscitarem assim, caramba, com saudade da escola, porque a dificuldade mesmo de lidar com a criança, de como educar, de como, né, na verdade, fazer um trabalho pedagógico e vendo o valor que os pedagogos e os professores têm, né? Ou seja, a gente termina se empatizando mais com o outro, né, e com outros profissionais a partir da nossa própria vulnerabilidade. Então, esse momento é um momento de empatia, esse momento nos exortou ao senso maior de solidariedade, mas esse momento também exortou, além da solidariedade, o conceito, por exemplo, de identidade. Né? De ver que eu não sou exatamente o que eu penso ser, mas a consciência que percebe o que ainda expresso, né? Seja temeridade, seja angústia, seja ansiedade, seja qualquer tipo de abismo, né? Que tendencia ou me leva a me apavorar. Ora, então esse momento nos convida a conceber que o ego é um péssimo senhor, mas é um bom servidor da consciência. Né? O ego, e observe que eu divergi um pouco aí da concepção de algumas abordagens psicológicas, que, na verdade, ou se quisermos, que o ego, ele, na verdade, é um péssimo senhor, mas um bom servidor do self, do si mesmo, né? Ou dessa dimensão espiritual humana, né? Como diz Viktor Frankl. Então, o que estamos a pontuar é que o auto ele é realmente desagradável, ele às vezes é desesperador, mas ele é inevitável, ele não é violento, faz parte do viver, não há crescimento sem dor, não há crescimento sem sofrimento. Todo processo de sofrimento é uma grande oportunidade, como você bem colocou, uma grande possibilidade para que o indivíduo cresça, se aprimore, se aperfeiçoe, se adapte, no caso. Então, sem dúvida, o autoconhecimento, lidar com o medo, o medo, ou seja, é uma possibilidade da gente também crescer. Lidar com as nossas culpas é uma possibilidade de crescer. Lidar com nossos apegos, né, é uma oportunidade da gente crescer. São crises existenciais que a gente vivencia. Sandro, devemos entender, como bem diz os existencialistas, que a angústia, o medo, a depressão, a ansiedade, o tédio, a solidão, são apenas questões da existência, como existe a felicidade, a transcendência, o amor, entende? A alegria, ou seja, são partes da existência. Sim. Logo, se existe, é uma manifestação. E se é uma manifestação, precisa ser vista, percebida, notada, a gente se responsabilizar por ela. Então é uma questão de respirar. Esse é o momento da gente aprender, Sandro, parece-nos, melhor sobre como lidar com isso. Perfeito, né? Perfeito. Como lidar com isso? Como praticar? O que fazer para que eu possa me autoconhecer mais, me libertar mais, me perceber mais, me centrar mais, Clérison, porque eu ainda sou muito ansioso, eu ainda expresso muito estado, né, de desânimo, desgosto, ao que equivale, eu ainda sou poliqueixoso, eu ainda, no caso. Então, o que fazer? Perfeito. Isso é uma boa pergunta, Clérison. E a gente parte agora para um segundo momento do nosso bate-papo,
onde eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que estão conectadas com a gente ficam nesse mesmo movimento de, pronto, todo mundo fala de autoconhecimento, todo mundo fala que eu tenho que me autoconhecer, todo mundo está falando sobre isso. Se você entrar, as lives estão falando sobre autoconhecimento, algumas conceituam da forma correta, outras trazem a questão teórica da coisa, mas não explicam bem, outras confundem mais, mas de fato, eu sei que eu estou aqui com, posso dizer isso de cátedra e por experiência própria, estou com um dos maiores especialistas desse tema, quiçá no Brasil hoje, tá? E assim, Clérison, o que fazer nesse momento de crise para aproveitar esse momento como insumo para o nosso crescimento, por conseguinte, para entrar num processo, porque o processo, autoconhecimento não é um fim, autoconhecimento é um processo constante, porque a gente está sempre autoconhecendo. É como aqueles jogos de computador que você está numa telinha, tudo escuro aqui, aí você caminha um pouquinho, abre mais um pouco para cá, e caminha um pouquinho, abre mais. Só que não é para fora, é para dentro. Você está sempre se autoconhecendo. Então, o que fazer nesse momento em que ainda há uma indefinição, né? Se a gente for parar para olhar, ainda há uma indefinição, porque, como você disse, somos ignorantes no cuidar com o coronavírus. Ainda não sabemos o que funciona ou o que não funciona. Pressupõe-se que o isolamento social funcione, mas não se sabe que se quando acabar esse isolamento social não vai haver um reciclo de coronavírus. Então, existem muitas dúvidas ainda. O que fazer nesse momento de ignorância em que talvez o movimento mais inteligente, com flexibilidade, seja parar de olhar para fora e olhar para dentro? O que a gente pode fazer para autoconhecer? Vamos lá. Perfeito. Bom, se a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de conhecimento de interioridade, não de superficialidade. Perfeito. Conhecimento de interioridade é literalmente um convite à autoobservação, como processo. Ora, então, como criar estratégias para me autoobservar mais, para me conectar mais? Vamos entender que eu preciso de ferramentas de conectividade. Essas ferramentas que me conectam me oportunizam mais fluidez no viver, mais flow, entende? Mais engajamento na vida. Seja nas relações com alguém, seja na relação comigo, seja na relação existencial, né? Com a dimensão espiritual. Ora, como na verdade? Bom, a primeira coisa, eu diria 3 coisas, aliás. Primeiro, eu diria autoobservação, em particular, ou melhor, vigilância constante, atenção plena, o mindfulness, e, em particular, percepção inabalável, que eu posso desdobrar um pouco mais. Ora, por quê? Quanto à percepção inabalável, bom, então qual a estratégia? Para ser bem mais prático, dentro do nosso tempo. Do mesmo modo que a gente precisa realizar exercícios físicos, que a vida se prova pelo movimento, então quanto mais movimento, mais possibilidade de progresso, eu preciso também fazer exercício psíquico. Essa é uma cultura que a gente deve aprender. Existem vários sites aí falando sobre meditação e práticas de meditação, que a gente se permita alguns desses. Eu também passo a pacientes meus um aplicativo chamado Lojong, ou Meditopia. Mas existem números aí. Ora, então criar cultura da meditação de 1 minuto, né, de 5 minutos, 10 minutos, isso já muito importa. Mas, como eu alertava uma certa vez a um paciente, o estado meditativo não é o momento que você usa uma técnica. O estado meditativo é quando a consciência se dá conta que está meio desanimada, meio desgostosa, meio isso, meio aquilo. Percebeu esse estado, já usa da vigilância constante. Está vendo? Já dá atenção. Quando você já dá atenção, dá uma atenção plena àquele estado interno, e freia essa análise, o pensamento, essa já é uma boa forma de iniciar o processo de autoconhecimento. Então, conta até 10, como diz o outro, respira fundo. Esse é o momento da gente não se deixar levar pelo piloto automático e respirar um pouquinho, se perceber, se notar, tá certo? Então, criar cultura de práticas pela manhã, 5 minutos, 10 minutos, ainda que a ciência diga que 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia, de práticas de concentração, meditação, mindfulness, é extremamente benéfica, né? Em termos neurofisiológicos, afetivos, cognitivos. Então, devemos entender, às vezes, aliás, uma vez uma paciente dizia assim, mas isso não é fácil, exige esforço, mas a gente está falando de exercício, entende?
E o exercício ele exige um esforço, não é um relaxamento. Meditação não é relaxamento. Quem anda relaxado toma topado. Relaxar, meditação promove o efeito colateral do relaxamento físico, mas a mente, em particular, fica mais aberta, mais atenta, mais perceptiva, mais automotivação. Mas para isso eu preciso ter o esforço, e exige esforço sim, tá? De me concentrar sobre aquilo que eu estou experimentando. Então, as práticas respiratórias, elas nos ajudam bastante, tá certo? Uma outra coisa é levar a nossa sabedoria interna. Ou seja, o que é que me dá prazer? Além de criar essa cultura da meditação, eu diria também, aliás, me permitam, antes do prazer, a cultura da dimensão espiritual, tá certo? Por exemplo, dá para a gente fazer exercício físico, se a vida se prova pelo movimento, fazer alguns exercícios, né, isométricos dentro de casa. Eu estava vendo aqui um vizinho, na verdade, ensinando a educação física, né, online em particular, belamente. Fazer exercício psíquico em particular, no caso, que é esses exercícios de reflexão, concentração, meditação, né, ou consigo, com os outros, ou no dia a dia, em termos de autoobservação, tomando banho com atenção, se alimentando, né, o mindfulness eating, né, comendo com atenção, em particular, ao andar, andar atento em particular, ao estar com você, eu lhe ouço e me ouço antes de lhe interromper, na verdade. Essa atenção, essa vigilância constante no processo, ou a prática formal de sentar e fazer uma prática meditativa, perfeito. E a terceira coisa, além do exercício físico e exercício psíquico, é o exercício moral, que é a oportunidade de você, em família, para quem é espírita, fazer o evangelho no lar, para quem é católico, né? E às vezes concepções religiosas distintas, como eu lembro de uma paciente, que na família tem um católico, tem um espírita, tem um outro Rosa Cruz, tem um ateu, e eles sentam em particular para ouvir percepções sem interromper uns aos outros, de maneira que cada um possa exaurir, pelo menos em 5 minutos, a sua percepção à luz daquilo, sem estar, na verdade, a querer convencer o outro. Então, esse diálogo socrático, esse diálogo, esse encontro dialético, entende? Sobre uma temática espiritual, seja abrindo um livro espírita, Rosa Cruz, teosófico, católico, budista, o Torá, o judeu, entende? Essa possibilidade de pensar sobre qual o princípio criador, qual a finalidade da vida, qual a razão de existir. As pesquisas em psicologia positiva mostram o grau de que isso oferta de resiliência, ou seja, de capacidade adaptativa do ser humano e por conseguinte, maior qualidade de vida. Então, eu suscitei 3 coisas, pelo menos: exercício físico, exercício psíquico, são as práticas de meditação e concentração, e exercício moral, né, que é a dimensão espiritual. Isso já é um bom começo. Segundo é ver, na verdade, agora, aquilo que lhe dá mais engajamento. A dança, a música, né, em particular ouvir, dançar, cantar, brincar, se divertir com as crianças, fazer uma rotina, na verdade, entende? Criativa, que atenda essas diversas dimensões do viver, pessoal, profissional, espiritual, que atenda as necessidades da família, as suas, profissionais, entende? Fazer uma rotina ou criar estratégias criativas dentro dessa rotina, mas é necessário uma rotina, entende? Porque isso nos dá vontade, a gente se engaja no movimento, a vida, como repito, se prova pelo movimento, uma vida, né? Como dizer assim, mente vazia, oficina do diabo, eu preciso saber o que quero. Quem não sabe o que quer, será o que Deus quiser. Não que Deus não saiba, mas eu posso experimentar dor, porque faz parte da vida, em particular. Então, quem não sabe o que procura, não encontra o que acha, né? Então, acaba na loucura, como diz o Roberto Patino, nos vícios a sua vida se encaixa. Então, vive uma vida atormentada entre o ser e ter e acaba não vivendo nada do que teve para viver. É o refrão da música do Roberto Patinho. Então, eu preciso saber o que procuro, eu preciso planejar o meu dia. Essas são apenas algumas das estratégias, né, inteligentes, né, para lidar nesse contexto. E, com certeza, nós, humanidade, já com um mês desse período, já criamos algumas e podemos melhorar, com certeza, em outras. Perfeito. Clédson, a gente está indo agora, entrando nos 15 minutos finais da nossa live, passa rápido quando tá bom, e eu queria saber das pessoas que estão aí do outro lado, se vocês têm perguntas para estar fazendo para o Clédson. Tem um pontinho de interrogação aí embaixo na base dos comentários, e vocês podem estar fazendo perguntas para a gente, porque o Clédson vai estar respondendo para vocês. Enquanto isso, Clédson, eu queria saber como é que está o teu movimento de formações, como é que está o teu movimento online? Você está programando alguma formação online esses dias aí para a gente?
Como é que está isso? Porque eu sei que essas novas tecnologias, elas são realmente uma novidade na tua vida. Você sempre fala isso, você está se aprimorando cada vez mais, agora já está virando o mestre das lives, o mestre do Instagram, mas eu sei também que você está meio que adaptado já às ferramentas para a aula online, né? Você pela faculdade, por tudo isso, você tem trabalhado. E eu queria saber se nesse meio tempo aí você está planejando aí uma imersão de 2 dias, 4 horas em cada dia, alguma coisa do gênero, 2 dias, 2 horas em cada dia, online, para a gente aprofundar isso e fazer práticas à distância, enfim. Porque eu sei dessa adaptabilidade e eu sei também que você é hoje, e eu vou repetir, hoje, aqui em Salvador, provavelmente o maior nome do autoconhecimento, tá? Que está trabalhando isso na prática, ensinando isso, e no Brasil não está, tá, meu irmão? Então, estou reforçando porque vamos aproveitar enquanto as pessoas fazem perguntas, gente. Façam perguntas. Já tem uma pergunta aqui, mas fala aí um pouquinho sobre isso, Clérison, para a gente, enquanto eu vejo a pergunta. Claro, sem dúvida, você, para os ouvintes que estão ouvindo, estão pela primeira vez, é porque você fala isso, porque, afinal, são 28 anos trabalhando, no mínimo comigo, né? Depois da minha primeira grande crise existencial, aos 16 anos, e de lá para cá, principalmente dos 19 em diante, todo esse enveredar, né, dessa profundidade em mim mesmo, que se refere ao autoconhecimento, com trabalhos em montanhas, em chapadas diamantinas, em trabalhos em cavernas, trabalhos que me permitiram, de fato, encaminhadas com grupos, né, e hoje levando grupos, na verdade, para esses trabalhos. Não foi à toa que a saga de mim mesmo foi um workshop que eu criei, uma oficina que eu criei de um final de semana para trabalhar medo, culpa e apego em regiões de natureza. Esse realmente a gente vai ter que dar uma freada, seria o 16 de maio, em função desse contexto eu vou dar uma freada. Querido, nesse momento, sem dúvida, essa é a minha 4ª live, às vezes eu brinco até, às vezes eu falo errado, falo live. Né? Isso é a vida te levando para o que você tem que aprender, viu? Adaptando, exatamente, com certeza. E aí, ou seja, agora eu estou com alguns projetos, logo eu vou colocar isso mais público, mas de algumas realizações justamente na temática do autoconhecimento, né? Conta comigo, você sabe disso. Eu sou teu fã e seu maior divulgador. Com certeza. Então, já estou fazendo alguns vídeos, algumas coisas nesse sentido, para cursos, ou seja, a gente vai divulgar bastante. Também eu pretendo fazer algumas lives relativas ao processo prático, ensinando as pessoas como se autoconhecer, né, fazendo algumas práticas de meditação e dando um suporte online gratuito, obviamente, né, pela live. Eu logo já vou fazer isso. Primeiro eu estou acolhendo, quando eu entrei, graças a Deus, algumas pessoas começaram a me convidar, inclusive você, para que eu possa, na verdade, estar participando. Mas eu, pessoalmente, não fiz uma live, né? Vai fazer, sim, vai fazer agora. Tem que fazer rápido. Mas eu pretendo justamente ensinar algumas formas da pessoa lidar com o seu mundo interior, disciplinar seus pensamentos, né? Ter mais, não só controle, mas domínio de si. Perfeito. Nessa sexta-feira agora, e é gratuito, mas tem que se inscrever via o Grupo Ômega, eu vou fazer uma oficina intitulada Forças de Caráter e Virtudes no contexto psicoterápico, né? Perfeito. Então, eu vou realizar isso. Na próxima semana tem 2 novas lives, por sinal, né? E eu pretendo fazer ainda algo sobre controle e autodisciplina, né? Controle, autodisciplina e autoconhecimento. Porque a gente está tendo justamente essa dificuldade. Eu quero ver se eu faço ainda pela FGN, Faculdade de Gestão de Negócios, onde eu coordeno, para que o autocontrole emocional e a autodisciplina, segundo pesquisas, justamente as forças de caráter que a gente tem menos desenvolvida. E é justamente no momento de crise que a gente é mais convidado. Perfeito, Clérison. Então, essa é uma das coisas que eu vou estar fazendo, mas logo eu vou estar divulgando. Quem quiser é só ir lá no Instagram, meu Instagram, né? E, por conseguinte, Torres, eu vou botar se dar aqui. conta. Clérison, @Clérison Torres. Diga, deixa eu te fazer uma pergunta. Se me permita, logo eu vou fazer uma live, já ia falar live, uma live, no caso, com minha esposa, que é professora de autoconhecimento Renata, da Escola Nanda, com Renata, que é professora de autoconhecimento da Nanda e do Mendel. Né? Então, a gente vai fazer uma live justamente como se autoconhecer, de fato, como nesse processo educacional. Perfeito. Seja nível superior ou educação. Temos 2 perguntas. Essa, como lidar com ansiedade? E a segunda pergunta que está aqui é:
aqui, vou botar a segunda. O autoconhecimento, perdão, para um ambiente não favorável, é possível e de que forma? Vamos lá. Boas perguntas. Olha, a ansiedade... Temos 10 minutos, viu, Clérison? Beleza, vou ser breve, então. A ansiedade é um estado emocional natural humano. Então, a gente não deve ter... A gente experimenta ansiedade porque se depara com um desafio. O problema da ansiedade é quando ela é reincidente, ela é constante. E a gente se vê constantemente desafiado e está tendo poucas habilidades para dar conta dela. Então, entender a ansiedade, pelo menos eu vou destacar duas coisas. Se a gente fizer uma relação entre desafio e habilidade, quando eu tenho muito desafio e pouca habilidade, eu tenho muita ansiedade. Quando eu tenho muita habilidade e pouco desafio, eu estou relaxado. Nota? Ou, às vezes, até entediado. Então, a ansiedade, para que ela diminua, ou eu diminuo o desafio, ou eu, em particular, desenvolvo a habilidade que vai me favorecer a atender aquele desafio, né, aquela meta, né, a ser alcançada. A outra coisa relativa à ansiedade, que a gente deve entender, é que muitas vezes ela é provocada justamente por um pensamento, por uma crença, por um valor prévio, e que faz entender, né, que aquilo é objeto de ansiedade. Então, por exemplo, uma certa crença de incapacidade pode fazer com que eu, diante de um certo contexto, né, que eu vou estar público, né, que eu vou ter que fazer uma live, vou ter que fazer algo nesse sentido, eu venho o pensamento, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não tem jeito, e aí, por conseguinte, eu estou ansioso. Então, eu preciso me dar conta do que passa na minha cabeça. E ir lá, mais além, porque o pensamento ele é fruto de uma percepção. O pensamento é um prolongamento da percepção. E essa percepção pode estar sendo falível, né, em razão dessa crença em particular. Por isso que a autoobservação sobre aquilo que eu estou sentindo pode me reconsiderar, né, a consideração feita das coisas consideradas. Então, respirar fundo, contar até 10, entende? É uma forma de eu colocar em xeque esse pensamento e, por conseguinte, aprofundar mais naquela sensação de fato. Então, eu trouxe dois aspectos para compreender aí a ansiedade. Você me fez outra pergunta, perdão. Pronto. A outra pergunta foi sobre o autoconhecimento para um ambiente não favorável. É possível e de que forma? A gente precisaria compreender o ambiente dito não saudável. Mas observe, todo momento de crise já não é saudável. Teoricamente, a nossa forma de ver o fenômeno, né, é à luz das nossas crenças, valores, expectativas, anseios, medos, traumas. Então eu já acho que eu já estou interpretando ele como não saudável. E sempre autoconhecimento, se queremos ele, é um convite para que eu coloque em xeque aquilo que eu supostamente entendo não ser saudável. Entende? Então, por exemplo, até uma pessoa que está no momento da morte, que aparentemente não é saudável, entende? Ela pode começar, e as experiências de quase morte, pessoas que estiverem em coma, pessoas até com pesquisa científica com algumas substâncias, de fato, com a psilocibina e outras, elas experimentam, às vezes, ou ela, na verdade, em si, no estado meditativo, pode ter um insight e reconfigurar a forma dela ver aquilo como não saudável para saudável. E ao ponto de até acolher seus familiares, né? E se autoacolher, no caso. A dimensão espiritual, e aí as crenças, seja religiosas ou de sentido de vida dessas pessoas, favorecem, na verdade, um novo olhar. Olha o Viktor Frankl, e aí o Paulo Leitor, um bom livro, no caso, um psicólogo no campo de concentração. O título do livro é Em Busca de Sentido. Quando ele fala de 3 valores, e focando aí no caso, o valor atitudinal é aquele valor quando o indivíduo se dá conta que se a vida tem um sentido, provavelmente o sofrimento também tem sentido. Então eu devo ser digno do meu sofrimento, né? E esse sofrimento que eu digo ser não saudável, ele viveu em 4 campos de concentração. E sabiamente dizia, em contraponto, às vezes, a um um prisioneiro judeu, que dizia, de nada vai adiantar tudo isso que eu estou passando se eu não me salvar depois, né? Ou seja, eu não conseguir a gente ser livre. Ou seja, de nada vai adiantar todo esse sofrimento que a gente está passando. E aí ele inverte a pergunta. Ele diz, não, eu acho que de nada adiantará eu sobreviver ao Holocausto se eu não tirar proveito do aqui e agora, desses momentos difíceis que eu estou experimentando. Perfeito. Então, ele é um convite contrário, né? A compreensão que
se o sofrimento existe, ele deve ter uma razão de ser, e nós temos a liberdade, por mais não dito saudável esse ambiente, de saber inteligente me adaptar, me organizar, né, de maneira a amenizar situações, ditas problemas. Perfeito, Cléison, perfeito. Gente, a gente está chegando nos últimos 5 minutos aqui da nossa live, tá? Então, daqui a pouco a gente vai buscar fazer um encerramento do prazo. A Lu Matias perguntou, gostaria de ouvir sobre a melhor postura para meditar. É sempre lótus ou existe outra postura? Né? Tem gente que não consegue fazer a posição de lótus, mas vamos lá. Existe dentro da filosofia oriental uma razão, sim, daquela postura, né, em particular, mais ereta da coluna. Mas ninguém, nem mesmo os praticantes, começam exatamente com aquela ali. Eles aprendem, né, aquilo. É claro que a gente tem desculpa, a gente tem um contexto existencial diferenciado. Qual é a melhor posição? Sentado, deitado? A que for melhor para você. Certas práticas eu ensino sentado, outras deitado. É necessário a coluna reta, do jeito que está ali, posição de lótus? Não. Uma posição que seja satisfatória, agradável, sua cabeça fica o mais ereta possível, digamos assim, não inclinado, porque afinal, se você diminui as zonas cerebrais, seu corpo tende a pender. Então, procure uma posição que lhe seja agradável, o corpo de uma forma o mais ereta, que não esteja nem inclinado para um lado, para o outro, nem para trás, porque também você pode dormir, né? E que lhe convide, na verdade, essa autopercepção, essa vigilância constante. Então, não é necessário a posição de lótus. Perfeito, Cléison, perfeito. Mas ela tem uma razão de ser. Exatamente, é o alinhamento dos chakras, né? Depois a gente dentro da concepção espiritualista, né? É uma outra live. Gente, então, olha, faltam 3 minutinhos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, falar que, Cléison, muito obrigado, gratidão profunda pela aula de autoconhecimento, isso muito agrega no nosso momento. Queria dizer, gente, vocês que não seguem o Cléison, sigam lá, @ClérisonTorres, tá? Ele é, sem dúvida, eu vi que tem muitos alunos seus aqui, Cléison, e para quem foi aluno do Cléison, ou quem é aluno do Cléison, sabe que ser humano, que calibre de ser humano a gente tem aí na nossa frente. Cléison, muito obrigado. Pessoal, a gente continua tendo o nosso projeto de lives todos os dias às 12 horas. Tem um grupo que faz live com a gente, de psicólogos, psicanalistas, sommelier. Tem um sommelier que fala sobre pequenos prazeres da vida, Cléison. Nas sextas-feiras. Sim. A gente fala sobre leitura. Amanhã a gente tem uma live sobre nutrição com Catarina Sapucaia, que ela trabalha no núcleo do Dr. Gabriel Almeida, aqui em Salvador. Então, de segunda a quinta, no horário do meio-dia, a gente tem uma programação bem bacana para vocês que não estão afim de ficar vendo jornal com coronavírus, tá? Tem sempre uma programação bem bacana. E às noites, algumas noites, a gente tem algumas programações ultra especiais, como essa que a gente está tendo a oportunidade de estar com o Clérisson aqui. E eu queria agradecer a todos vocês e vou deixar esse último minutinho para o Clérisson, porque falta exatamente 1 minuto para acabar a nossa live. Clérisson. Bom, primeiro agradecer a você mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes por essa oportunidade. Aqui são pérolas do autoconhecimento, se eu assim posso dizer, né? São coisas que nos instigam ao assunto, né? Uma live não tem como a gente aprofundar, mas que vocês nos acompanhem sim lá no Instagram, em razão das atividades que fazemos, diferenciadas, que oportuniza, seja em regiões de Chapada, seja em regiões de praia, do Recôncavo Baiano, possibilidades verdadeiras de aqui e agora, porque isso é autoconhecimento, é valorizar e tirar proveito do agora, a gente possa ofertar isso a vocês em prol do seu próprio crescimento. Tá? Obrigado, queridão. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Clérisson. Vou deixar o pessoal com Cris Cornel aqui, a última, uma musiquinha, para que a gente possa encerrar nossa live do jeito que tem que ser.